Olá, sejam bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje é a Isabel Mões, que é encenadora do espetáculo Arquivo Coletivo da Terra Vermelha, que vai estar em cena de 30 de maio a 8 de junho no espaço da Sociedade de Instrução e Recreio Os Penicheiros, no Barreiro. Fica aqui já a informação. Isabel, bom dia e obrigado por estares aqui estes minutos a conversar connosco. Bem-vinda. Obrigada eu, bom dia. Então, começando pelo princípio, pergunto-te o que é que te motivou a mergulhar neste arquivo da coletividade dos penicheiros e transformá-lo em teatro, num espetáculo? Ah, sim, isso era uma ideia que eu já trazia há algum tempo, de tratar de um arquivo de uma coletividade, porque pronto, tinha essa curiosidade. Primeiro porque as coletividades, muitas estão a desaparecer, não é? Por causa da especulação imobiliária, estão a ser retiradas das cidades, e depois também de perguntar o que é que acontecia a esse espólio, não é? Para onde é que ele ia. Depois queria também tinha essa curiosidade de saber o que é que existia e também dar importância ao trabalho dessas coletividades que foi desenvolvido durante muitos anos. E então andei por algumas, depois não foi possível, e depois encontrei aqui os Penicheiros, que é uma coletividade que existe desde 1872. Depois entrei em contacto, por acaso foi um dos atores, o João Ferrador, que é daqui do Barreiro, que me colocou em contacto com os Penicheiros. Depois, na altura, fui ao arquivo. O arquivo dele já estava previamente, já estava catalogado através aqui do Espaço de Memória, que é um arquivo aqui da Câmara Municipal do Barreiro. Mas está muito disperso, estava muito desorganizado, coisas para um lado, coisas para o outro. Pronto, depois foi começar a mergulhar nesse arquivo, a perceber o que é que existia a nível de atas, cartas, correspondência, material. Eles têm um arquivo muito grande de partituras, desde o século XIX, porque lá está, fundamentalmente tinham muita atividade musical, primeiro tinham uma grande orquestra, e depois começavam a dar formação logo às crianças, e depois a partir daí entravam na orquestra e percorriam o país todo com a banda filarmónica, e portanto a música tem uma componente muito importante aqui nesta coletividade. Isabel, diz isto, desculpa. Sim, portanto foi a partir daí que entrei aqui nos Penicheiros e comecei a desbravar este arquivo, a ver o que é que encontrava e o que é que aquele material também me dizia, pronto, a nível das informações que me dava, se podia usar ou não podia usar. Pronto, foi assim um período assim de 4 meses aqui no arquivo, não só neste arquivo, mas também em outros. Pronto, Isso, exato, tu foste também ao Torre do Tombo e recolheste testemunhos orais. Como é que foi esse sim, processo, não só de arquivos, como falar com as pessoas? E mesmo o Torre do Tombo, que é um arquivo maior, digamos. sim, porque eu depois percebi, quer dizer, para contar esta história aqui sobre esta coletividade, que não é sobre a coletividade, mas é um personagem que chega à coletividade. Percebi que tenho que abordar aqui alguns assuntos que aconteceram, porque o período histórico que nós trabalhamos é em 1965, no tempo da ditadura, e portanto tive que ir a outros arquivos para perceber outros dados, principalmente a Torre do Tombo, nas pastas dos ferroviários, na pasta da CUF, nas pastas que existiam de peças censuradas também, para perceber o que é que existia aqui também no arquivo municipal aqui do Barreiro, no espaço de memória. Depois, a partir daí também, através de uma parceria com a Universidade Sénior do Barreiro, fui lá entrevistar também algumas pessoas, e depois assim, pontualmente, quando precisávamos há sempre uma outra pessoa que acabamos por entrevistar também, mas sobretudo as pessoas da Universidade Sénior mais velhas do Barreiro, sim. Uhum, uhum. A personagem a que tu já referiste, o Arnaldo, pergunto se é Sim, inspirada em alguém real e como é que sim, surgiu sim. esta figura central. Essa, essa é inspirado, sim, numa personagem real, porque, sim, é a história que é um miúdo mesmo, com 17 anos, que veio para o Barreiro para fazer as provas no grande clube da altura, que era o Barreirense, não é? E ele vem, e vinham muitos miúdos do Alentejo, e não só, fazer estas provas para, para entrarem na equipa de júniores e depois mais tarde progredirem na equipa, e através desta história
acabo por compor o trajeto deste personagem, que põe de lado essa hipótese de ser um grande jogador da bola e acaba por vir trabalhar para aqui, para a coletividade, através de um anúncio de emprego, que também é verídico, Uhum. e pronto, e a partir daí é que desenvolvo o contacto principalmente com a biblioteca, porque esta biblioteca desta coletividade foi fundada em 1926, 25 aliás, nem sequer existia nenhuma biblioteca municipal, e, e foi crescendo, crescendo, hoje tem mais de 3.000 exemplares, mas na altura foi, foi fundada com a doação dos sócios e depois a partir daí começou-se a comprar livros e é uma biblioteca, e é a partir daí que o Arnaldo tem contacto tanto com a biblioteca e, e com a literatura e com as pessoas que também frequentam esta coletividade e a partir daí que ele também faz o seu processo de politização, vamos lá, vamos falar assim, sim, sim, é através da história deste protagonista, sim. Muito bem. E qual é que é o peso simbólico de atribuires o nome de Terra Vermelha, ao Barreiro? Olha, eu não sabia, mas depois fiquei a saber que na Primeira República chamava-se Terra Vermelha ao Barreiro, ou Terra Vermelha ao Barcelona, por causa desta, não tanto também do Partido Comunista, mas dos anarcossindicalistas que eram muito fortes aqui. E então, pronto, chamando de Terra Vermelha, eu achei por bem, aliás, nós no espetáculo chamamos Terra Vermelha, só nos documentos, na parte documental em si é que está lá escrito Barreiro, mas de resto para nós é sempre Terra Vermelha. Sim, Uhum, uhum. era E, era o nome. quero ou não quero dar. E coisa que Era. foram, olhando para o processo, não é? Vocês não estreiam dentro de poucos dias. Quais é que sentes que foram os maiores desafios na criação deste espetáculo? Tanto ao nível, por exemplo, da dramaturgia, da investigação, de que já falaste, ou mesmo da encenação em si? Uh, sim, tivemos alguns. Pronto, quando temos muito material, quer dizer, muito material, pronto, a questão da seleção é sempre aquela coisa mais difícil, não é? Porque o que é que vai, o que é importante para a dramaturgia, o que é que não é. Portanto, essa seleção, porque o texto inicial que eu escrevi era muito maior, depois teve que começar a ser cortado. Depois nós abordamos, temos aqui dois tipos de linguagem. Por um lado, uma linguagem narrativa, mas também muito poética, muitas vezes, e depois que tem estes elementos documentais. Então, jogar estas linguagens e através de uma ficção, não se perdendo o fio condutor, foi assim um maior desafio. Por outro lado, eu estou a trabalhar pela primeira vez com atores não profissionais, ou seja, tenho dois, que é a Carla Carreiro Mendes e o João Ferrador, profissionais, mas depois tenho 5 pessoas da comunidade, apesar de ter alguma experiência em teatro, não são profissionais. E tem sido um desafio também interessante essa. E depois é muito giro, porque muitas delas também acabam por ter histórias, não é? Dos pais, dos avós, que também trazem aqui para, para o espetáculo. Mas sim, é conjugar o tipo de linguagem, a introdução dos documentos e, e tem sido sobretudo esse o grande desafio. Uhum. O teu trabalho tem um compromisso muito claro com a memória coletiva e com a observação social, diria eu. Pergunto-te como é que essa orientação se foi consolidando no teu percurso? A memória, Uhum. pronto, isso acaba por aparecer quando fazemos uma retrospectiva, não é? Porque às vezes não é tão, não é? Só quando nós pensamos nisso é que acabamos por chegar a essa, ou eu começar a chegar a essa conclusão. Ah, porque parte sempre muito da observação social, não é? E para aquilo que quer trabalhar e que são temas não, ou histórias diversas, né? Uhum. Partindo do princípio que quando abordo uma história, depois ela vem agrupada mais 50 ou 60 histórias, não é? Porque nunca é sempre um caminho único, Claro. mas, mas sim, tanto pode ser trabalhar às vezes a partir de uma curiosidade, foi o que aconteceu, por exemplo, no último espetáculo que eu fiz, que é o Manual para Drag Queen, que tem a ver com o estereótipo do feminino no universo drag, Uhum. que acabei por entrevistar
mais de 12 artistas drag e, para criar essa performance, esse espetáculo. Pronto, parte muito disso, sim, da observação social, assim, hum, às vezes de uma de formas diferentes, às vezes curiosidades, às vezes apenas perguntas que eu coloco e que gostava de saber. Por exemplo, o projeto que eu fiz sobre os trabalhadores da Uber, que é online, acabou também sempre por ser a partir daí dessa observação de quem é que eram essas pessoas e como é que trabalhavam. Exato. Uh, Acaba sempre por ser essa. E os próximos projetos, principalmente o próximo também, que eu vou continuar a trabalhar quer dizer, o que já comecei mais ou menos a trabalhar com os documentários sonoros que fiz sobre os estrangeiros no PREC, e este ano vou trabalhar especificamente sobre, aí tem sim muita memória coletiva individual sobre a reforma agrária e os trabalhadores que fizeram parte desse projeto único e muito importante que foi a reforma agrária em Portugal, sobretudo nos campos do Alentejo. Uhum. Falas numa urgência lenta no teu processo criativo. Podes explicar-nos um pouco o que é que queres dizer com essa expressão e como é que na prática isso se traduz? Traduz sempre com investigações muito demoradas, muito mesmo, e não tão demoradas quanto eu queria, porque eu até gostava que fossem mais, Uhum. mas são sempre muito demoradas, tenho sempre muita urgência, porque tenho assim uma lista gigante de coisas que eu gostava de trabalhar, curiosidades, mas depois sei que cada processo demora muito tempo e eu acabo por não. Acabo por estender sempre os prazos muito mais dos projetos. Acaba sempre por ser assim um tempo muito grande. Nunca consigo fazer assim nada que não seja com 6 meses de investigação. Uhum. Claro que nos últimos tempos, pronto, depois na fase final acaba por ser mais, não tão intensiva, mas sim, por causa disso é que é lento. Acho que só assim é que se consegue perceber, aprofundar e depois, pronto, acabo por depois escrever os textos e eles também depois demoram muito tempo a ser construídos. Então é isso, é urgência. Há muita coisa para dizer, eu tenho muita coisa, como todos os artistas, não é? Ao fim e ao cabo, as pessoas criam, mas depois tento que isso seja, não ir logo assim, aprofundar bem os temas, ou até algumas vezes acho que já tenho que ir fazer ou ir aos locais para perceber melhor, por exemplo, quero fazer e concorrer desde artes com este projeto de investigação para ir a Dhaka, no Bangladesh, tratar recolher histórias para uma coisa que me intriga especificamente, e então acho que tenho mesmo que lá ir até para perceber, não posso só fazer por ir procurar o que os outros já escreveram e o que os outros já disseram sobre o assunto, até porque às vezes no local nós vamos com uma ideia, depois chegamos lá e é completamente diferente, mudamos assim a rota daquilo que estávamos a pensar, porque aparece todos dados novos. Eu também aqui no arquivo coletivo, hum, foi o material que eu fui encontrando é que me foi inspirando para construir a história, porque eu também não levava nada pré-concebido à partida. Mas depois encontrei uma carta, encontrei um anúncio, as histórias todas foram-se conjugando e depois comecei também a abrir para ter que ir procurar em outros arquivos, porque os tais documentos estavam a dar informações que eu não tinha, não é? Eu tive que ir à procura. Portanto, é um processo também muito orgânico, não é? Mas por isso demora tempo, não é? Exatamente. Eu queria te perguntar, ou queria que falasses um pouco da importância de criares e apresentares o espetáculo no próprio espaço dos penicheiros. De que forma é que o lugar físico influenciou a obra? Sim, olha, nós só fizemos este espetáculo e tem um apoio da DG Artes, é só para aqui. Vamos andar em mais lado nenhum. Portanto, vamos fazer aqui estes seis espetáculos. Influenciou muito, não é? Porque eu no palco estou a falar de uma biblioteca que está no primeiro ano, que também existe, e eu estou a utilizar atas e documentos do arquivo que existe, que estão no palco. Estou a utilizar inclusivamente algum material, por exemplo, uma secretária que é daqui, outro material de arquivo que é daqui, portanto tenho acesso
é só subir ao primeiro andar e buscar esses materiais todos. E também para os atores conseguirem criar, não é? Essa, essa visita constante ao arquivo e à biblioteca, hum, que está em muito mau estado. Uhum. Aliás, nós vamos fazer sessões estratégicas com públicos e eu gostava imenso de que as pessoas fossem lá acima ao arquivo e à biblioteca, mas é impossível porque está muito danificado, precisa de obras e não vamos conseguir ir. Tem assim, está a cair, no chão, as paredes, está cheio de umidade e é uma Claro. pena. Mas precisam aqui de fundos, mas sim, tem muita importância. Aliás, até o nosso cartaz, a fotografia é da banda aqui dos Penicheiros de 1926 e, portanto, assim, todo o material, sim, tem importância aqui no espetáculo. Claro, claro. E falaste no público, com pena que ele não pudesse ir à biblioteca, mas pergunto-te de forma mais genérica, que tipo de reação esperas do público, especialmente dos habitantes do Barreiro e de antigos, eventualmente frequentadores de coletividades parecidas? Sim, pois os frequentadores das coletividades é tudo pessoas muito mais velhas, não é? Porque estas coletividades, algumas, né, delas, aqui havia muitas no Barreiro, são muitas, 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 tiveram uma importância gigante como espaços não só para instrução, alfabetização, com palestras, com conferências para as pessoas, com teatros, com música, estavam sempre cheios com os bailes, é claro, que tinham o salão onde nós vamos fazer o espetáculo, cabem lá mil pessoas, é muito grande, foi construído essa parte do salão em 1950 com o dinheiro dos sócios, que ergueram aquele espaço. Eu acho que eu espero uma surpresa também, não é? Surpresa por parte das pessoas que não sabem o que é que aconteceu aqui especificamente e também falamos depois de outras coletividades e também um bocadinho da história do Barreiro, de apontamentos que aconteceram e que foram muito importantes aqui durante a ditadura e a resistência destes operários e também as condições de trabalho que tinham aqui. E portanto, sim, é isso. Eu acho que é dar valor também a essa história coletiva que é muito importante, do resistência dos operários e que foi feito também a partir daqui destas coletividades que eram espaços de pensamento e de formação. Nesse sentido, e para terminar, pergunto como é que vês o papel das artes performativas na preservação da história local e coletiva também? Vejo que tem pena que muitas vezes estes arquivos, por exemplo, aqui estejam muito, não só daqui, mas de outras coletividades, muitas vezes por tratar, espalhados e não protegidos, e acho que dentro das artes performativas podemos fazer esse trabalho também, de usar esse material, de mostrar o seu valor e também nessa tentativa de o preservar, sim. Claro que nós não estamos a fazer nenhum estudo sociológico, não é? Uhum. Como faz assim, não é? Eu, às vezes, de um arquivo é o que eu costumo dizer, posso ir lá, como fui a Setúbal ao arquivo do futebol do Barreirense, e uso uma linha, não é? Não estou a fazer nenhum tratado sociológico sobre nada, porque o que me interessa é contar esta história. Às vezes tenho pena, não é? Porque às vezes há dados tão importantes, mas nós estamos a fazer teatro, não é? E como estamos a fazer teatro, temos que usar o que nós conseguimos na dramaturgia e criar visualmente um espetáculo. Não, mas sim, acho que as artes performativas, e já tenho feito, sim, muita gente a fazer esse trabalho também, talvez não em arquivo, mas noutros tipos de arquivos, e a trabalhar esse material e torná-lo acessível, lá está, de uma forma artística. Claro que sim. Eu vou recordar que Arquivo Coletivo, o espetáculo Arquivo Coletivo da Terra Vermelha está em cena nos dias 30 e 31 de maio e depois 1, 6, 7 e 8 de junho, no espaço da Sociedade de Instrução e Recreio Os Penicheiros, no Barreiro. Conversei com Isabel Mões, a quem agradeço muito este pedacinho. Foi um gosto conversar contigo. Também, Pedro, obrigada. E convido a toda a gente a vir assistir este espetáculo no Barreiro.
Os barcos agora são rápidos, portanto, fazem a travessia rapidamente em 20 minutos, caminham aqui pela Marginal, que é ao pé do rio, que é muito interessante, e depois vêm aqui ver o espetáculo. Fica o convite. Obrigado, Isabel. Obrigada, Deus, bom dia. Obrigada.